14 de setembro é o dia da Santa Cruz. Mas por que 14 de setembro? Porque nesta data, supostamente, Helena, também conhecida como Santa Helena, mãe de Constantino, o primeiro imperador cristão, lá no quarto século da era cristã, esta Helena teria descoberto na terra de Israel, em Jerusalém, a cruz de Jesus, a cruz original, na qual ele teria sido crucificado 300 anos antes. Como isso aconteceu no dia 14 de setembro, tradicionalmente se lembra a cruz neste dia. Alguém dirá, mas há muitas coisas supersticiosas ligadas a esta data. É claro que nós não precisamos nos ater a isso, mas podemos aproveitar a oportunidade para refletir sobre a cruz, nesse dia que tradicionalmente é o dia da Santa Cruz. Agora, seria a cruz ou o crucifixo? Em muitos setores do cristianismo se tem dificuldade com a própria cruz. Outros têm dificuldade com o crucifixo, pensando que ele está demasiadamente identificado com um ramo ou um setor do cristianismo. Outros têm dificuldade com o sinal da cruz, ignorando que, ao sermos batizados, recebemos o sinal da cruz na fronte e no peito, em afirmação do nosso resgate por Cristo crucificado. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz que ele decidiu nada saber a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Sem Cristo na cruz, a cruz seria simplesmente um instrumento de tortura e de execução de criminosos, usada pelos romanos no tempo de Cristo. Com Cristo na cruz, tudo muda de figura. E quando Paulo diz Cristo crucificado, ele está sugerindo que as marcas da crucificação continuam com Cristo. Mesmo ressurreto dentre os mortos, ele continua sendo o Cristo crucificado. E assim temos agora uma palavra da cruz. Paulo fala da palavra da cruz, que é a pregação da cruz. Mas não é um simples apontar para a cruz ou para o crucifixo, mas é explicar o que aqui aconteceu. E aí na carta aos Gálatas, Paulo se refere ao escândalo da cruz. Sim, na cruz tudo parece ter dado errado. Deus está na cruz? Sim, Ele está na cruz. Porque se o Filho de Deus não tivesse sido crucificado, a morte que aconteceu naquele dia não seria em nada diferente das milhares de outras mortes que aconteceram naquela época, mortes também de cruz. Por isso, a cruz é um escândalo. Por quê? Porque nós temos dificuldade de entender que o Messias tenha sido crucificado. Nós temos dificuldades de entender que Deus esteve aqui. Mas é importante que a gente se dê conta e sempre se lembre disto. Quem esteve na cruz foi Jesus. E enquanto Ele está na cruz, Ele está na cruz e eu não preciso estar ali. Porque, na verdade, este lugar é nosso lugar. Mas enquanto Ele está ocupado, enquanto Cristo está na cruz, nós não precisamos ir ali. Foi ali que Deus puniu o nosso pecado na morte do seu Filho unigênito. No dia da Santa Cruz, a gente pode perguntar, a cruz é bendita ou maldita? Nós dizemos as duas coisas, mas neste dia é um dia para a gente dizer bendita cruz, Santa Cruz. No final da carta aos Gálatas, Paulo diz assim, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.
Gálatas 6:14. Gloriar-se na cruz. Viver alegre por causa da cruz. Uma estrofe de um hino, o hino 80 do Inário Luterano diz: eu vejo aquela cruz na qual o meu Jesus por mim foi pendurado, levando o meu pecado. Sua angustiosa morte mudou a minha sorte. A morte dele mudou a minha sorte. A vida seria bem diferente sem a cruz e sem o Cristo na cruz. A vida é possível com a cruz. Bendita cruz, Santa Cruz.